Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar de uma tradição do Oriente que talvez você não conheça tão bem assim. Léo, você sabia que dessa vez eu vou na Mansão Rubi dar um curso? Olha só que milagre! Deus existe, Deus existe! Dia 9 de novembro de 2019 estarei na Mansão Rubi para dar ferramentas para vocês sobre a interpretação dos sonhos segundo a psicologia analítica. Se interessou, quer entender como que funciona o sonho e até interpretar o seu próprio, mansãorubi.com. A palavra yoga, ela deriva da língua sânscrito e ela vem de uma raiz que é yuji, que significa união. Então, basicamente, a yoga, ela fala da união do espírito e do corpo ou do ego com a essência. E para quem não sabe, yoga é um substantivo masculino. Então a gente fala o yoga. Ou seja, o yoga é uma ferramenta para alinhar o nosso ego com a nossa essência. Esse termo está presente em cada uma das abordagens religiosas lá da Índia. Por exemplo, a ritual, o Karma Yoga, a devocional, o Bhakti Yoga, intelectual, Jnana Yoga e meditativa, Dhyana Yoga. E se você ainda não viu nossos vídeos do Bhagavad Gita, veja, porque o Bhagavad Gita é tipo uma bíblia para os yogis. Os yogis são os praticantes de yoga e é lá no Bhagavad Gita que tem 6 significados para yoga explicados durante o texto. O primeiro é a equanimidade na vitória e na derrota. O segundo é a habilidade e eficiência na ação. O terceiro é o segredo supremo da vida. O quarto é tudo aquilo que gera uma indizível felicidade. O quinto é a serenidade. E o sexto é tudo aquilo que extingue a dor. Dessa forma, o yoga compõe um dos 6 sistemas ortodoxos da filosofia indiana. O mais correto chamar esses sistemas é Brahma Vidya, que significa sabedoria, Vidya de Brahman, o ser supremo universal. Essas 6 escolas, ou também chamadas de darsanas, elas podem ser divididas em 2 grandes grupos. O primeiro são os sistemas que são compostos pela Sankhya, a Yoga e o Vedanta. Esse primeiro passo, esse primeiro grupo aí, eles são denominados como sistemas maiores ou purúshicos. Já o segundo, ele é composto pelo Vaisesika, pelo Nyaya e pelo Purva Meenamsa. Esse segundo grupo já recebe a denominação de sistemas menores ou prakríticos. Ou seja, os primeiros focam no Purusha, que seria algo parecido do espírito, e os segundos no Prakriti, que seria algo parecido com a matéria. Nessa organização em especial, o yoga é complementar a uma outra escola, o Samkhya. Enquanto o Samkhya trata da relação metafísica, ou seja, matéria e espírito, o yoga trata da mente e do corpo. E por isso, ela é mais prática. É importante dizer que ali na década de 1960, começou um movimento de contracultura aqui no Ocidente, e muitas coisas novas, ou que tinham relação com a natureza, ou técnicas do Oriente, vieram para cá. Foi nessa época que o Senhor dos Anéis despontou como o livro mais lido da história. Muitas pessoas se vestiam de Gandalf e de Hobbit. Deve ter sido essa época que os Beatles foram para a Índia também, não foi não? Também foi mais ou menos nessa época. E foi bem nessa época que o yoga começou a explodir aqui no Ocidente e vem numa crescente constante, até que a gente observa que nos dias de hoje é muito comum ver o yoga por aí. E tem um fenômeno que aconteceu com o yoga que acontece em geral com várias práticas que um povo ou uma cultura traz ou leva para outra cultura, que é simplificações ou formas inadequadas daquela tal coisa, daquele tal objeto. E aconteceu com o yoga a mesma coisa. Ele é muito diferente, a prática e a ideia original é muito diferente dos modismos ou de como as academias e certos lugares fazem parecer. Então, se de um lado tem muitas pessoas que procuram o yoga como uma prática de terapia para dor nas costas, também do outro lado, tem muita gente que procura com o lado místico, como se fizesse yoga, ia ganhar superpoderes, tipo, sei lá, ia virar um homem elástico, ia virar um contorcionista chinês que cabe numa mala, ou ia sair voando que nem o Goku, alguma coisa assim. A Índia, como a gente já falou, é muito antiga e muitas coisas aconteceram lá há muito tempo. Então não se sabe exatamente quando que o yoga surgiu. Alguns lugares falam 7.000 anos, outros 5.000, mas não se sabe ao certo. Bem, provavelmente por alguns estudos, essa doutrina deve ter vindo do Vale do Indo, né, que é a formação ali do povo que veio para formar o povo indiano, e isso deve ter vindo com eles, ou nascido como uma doutrina, por volta de 3.500 a 2.000 a.C.
E aí, o Yoga Sutra, que seriam a organização, a compilação desses ensinamentos baseados em 196 aforismos, ela vai acontecer por volta de 400 ou 200 a.C., quando um sábio indiano chamado Patanjali pega esses 196 aforismos, organiza e cria assim a doutrina do yoga. Esse compilado de Patanjali seria a base do Raja Yoga, a yoga real, cujo objetivo final seria a dissolução no todo, ou como o Léo gosta de falar, o sonrisal divino. Patanjali afirma que a yoga é a cessação dos turbilhões mentais. E essa Raja Yoga gerou um sistema que é respeitado e reconhecido até hoje, onde existem 8 passos para a iluminação ou para a união da sua essência com o divino. O primeiro passo é o yama, que é a conduta moral, e o segundo é o niyama, a observância religiosa. Cumpre-se o yama tendo uma boa conduta moral, não falar mentira, não roubar, tratar bem os outros e assim por diante. Já as prescrições do niyama seriam a autoanálise, a autorreflexão, a devoção ao Deus ou a um guru, a pureza de corpo e mente e assim por diante. Bem, os passos seguintes são, o terceiro, são os asanas, que são as posturas corretas, ou seja, você tem que colocar sua coluna vertebral reta para conseguir estar com o corpo reto e firme em posição confortável para meditação. O próximo é o pranayama, que é justamente o controle do prana, que são aquela energia que a gente capta do universo e que vem pelas correntes sutis vitais do nosso corpo. Olha que bacana. Que são exercícios de respiração. Isso. O quinto passo é o pratyahara, que é basicamente você tirar o sentido dos objetos exteriores. O sexto passo é o dharana, que é a concentração, é manter a mente numa única ideia. O sétimo passo é o dhyana, que é a meditação propriamente dita, e o oitavo passo é o samadhi, é a experiência da superconsciência. Ou seja, essa senda óctupla do yoga, ela leva a uma meta final que é chamada de kaivalya, ou seja, a ligação com o absoluto. É nesse momento que o yogi ele experimenta uma verdade que está acima de qualquer compreensão intelectual. Ou seja, ele tem uma experiência mística, uma epifania que faz com que ele reconheça o todo e o absoluto. Segundo Paramahansa Yogananda, a ciência do yoga tem 7 linhas principais, vamos falar delas. O primeiro deles é o Hatha Yoga, que se baseia muito nos asanas, que são as posturas corporais. A ideia é ter um autocontrole, um controle sobre a postura, sobre o corpo, sobre si mesmo, facilitando assim a própria meditação. O segundo é o Karma Yoga, ela é uma linha que ela faz você se desprender do egoísmo e entender que tudo que você faz pelo todo e que você é só um instrumento de Deus, porque Deus é o fazedor, é Ele que faz as coisas. E aí você faz as coisas sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, porque sabe que isso é só um veículo para realizar o divino ali na Terra. Lembrando que karma, diferente do que se fala por aí, significa ação. O mantra yoga, como o próprio nome deixa aí a dica, é a repetição de certos mantras com a consciência de que são aspectos particulares do grande espírito. Depois a gente tem a Bhakti Yoga, que é uma espécie de devoção constante à criação, porque a Bhakti Yoga ela entende que Deus está em tudo, está na natureza, em todas as criaturas, então nada mais é do que um culto incessante à criação e a tudo que existe. O Jnana Yoga busca a libertação espiritual através da inteligência discernidora, aquela que discerne as coisas. Depois nós temos a Raja Yoga, que é o caminho régio, a yoga real, que basicamente ela junta todos os outros caminhos nela e é a que foi sistematizada formalmente no século II a.C. pelo Patanjali. Na base do Raja Yoga, que equilibra e unifica essas outras abordagens, tem uma prática chamada Kriya Yoga, que capacita a pessoa, o praticante, a se unir com o espírito universal. Se a gente continuar falando do Yogananda, ele basicamente diz que o yoga é um processo que faz reverter o fluxo de energia e consciência. Normalmente que a gente dirige isso para o exterior, de forma que ele converte o nosso centro dinâmico de percepção direta
não mais dependendo dos nossos sentidos falíveis, mas capaz de conhecer a verdade, essa verdade com V maiúsculo, através de experiência direta e não mais pelo filtro dos nossos 5 sentidos. No yoga, se acredita que nos estados normais de consciência, os nossos diferentes pensamentos têm influência direta no nosso corpo físico. O medo, por exemplo, pode se traduzir, pode se expressar em tensão muscular. A ansiedade numa respiração sofrida, difícil. Sustos desestabilizam a pressão arterial. Então a ideia aqui é controlar a mente através, inclusive, desses processos físicos. Controlando a respiração, controlando o seu estado físico, é possível também controlar a mente e vice-versa. Ou seja, a mente superficial e agitada, ela produz uma respiração igualmente superficial e agitada. Se você aquieta e aprofunda a respiração, você consequentemente aquieta e aprofunda a mente. Então, como o Bruno falou, se a ansiedade gera essa respiração sofrida, se você controlar a sua respiração, você controla a ansiedade. Se você controlar seus batimentos cardíacos, você controla a questão de não se assustar, ou de não ter medo, né, que traz a tensão muscular. Então, ela acredita que essa recíproca é verdadeira e trabalha com essas técnicas para que através do autocontrole a gente controle esse tipo de sensação. Todos os órgãos do nosso corpo trabalham com a energia vital chamada de prana. E sabendo manipular essa energia, a gente consegue mais tranquilidade, a gente consegue tudo isso que o Léo falou agora há pouco. Então, se a gente for falar de físico e mental, primeiro falando do físico, o que o yoga nos propõe? Para a gente olhar para dentro da gente, ver como é que a gente está se sentindo, se a gente tem alguma dor no corpo, se a gente sente algum desconforto. Então, essa é a análise do plano físico. No plano mental, o que eu estou pensando? Será que meus pensamentos me animam ou me desanimam? Será que eu penso coisas produtivas, coisas que vão gerar resultados produtivos? Ou eu sou um pessimista que fico sempre me auto-sabotando? Então, essa dinâmica de lidar entre corpo e mente, ela é o yoga acaba sendo uma ferramenta extremamente capaz de conseguir alinhar e equilibrar esses dois aspectos. E você, tem noção de que seu pensamento, sua consciência tem um efeito tão importante na sua matéria, no seu físico? Como é que você está pensando e como é que você está sentindo? Um beijo no seu coração e até mais. E hoje nós vamos falar de uma parada muito louca de pegar a perna, pôr atrás da cabeça e tudo e aprender a respirar também. Alô? Fala alguma coisa. Alô? Alô? Você não ligou seu microfone, mano. Puta merda.